Você já teve a sensação de que nasceu para algo maior, mas o mundo insiste em te manter pequeno? Já se sentiu ignorado até dentro da sua própria casa? Como se todos estivessem olhando, menos para você. Você fala, mas ninguém ouve. Você tenta, mas ninguém vê. E é nesse silêncio que muitos desistem. Mas escuta, o céu nunca fica em silêncio quando você é escolhido. Existe uma história que talvez você conheça, mas hoje você vai sentir ela como nunca antes, porque essa história tem tudo a ver com você, com o que você carrega, com o que você foi chamado para viver. É a história de um menino que não foi convidado nem para o próprio destino. Davi, o caçula, o esquecido. Enquanto os irmãos estavam na guerra, ele estava entre as ovelhas. Enquanto os soldados estavam no campo de batalha, ele estava no campo de solidão. Enquanto a família se reunia, ele era deixado de fora. Você já passou por isso? Já foi deixado de fora? Esquecido por quem deveria te apoiar? Pois foi exatamente aí que Deus começou a escrever o maior capítulo da história de Israel. Davi estava escondido dos homens, mas exposto diante de Deus. Porque quando Deus quer levantar alguém, ele não pergunta a opinião de ninguém. Samuel, o profeta, é enviado por Deus para ungir um novo rei. Ele chega à casa de Jessé e vê os irmãos de Davi. Fortes, bonitos, imponentes. Samuel pensou, certamente é esse. Mas Deus disse não é. E foi dizendo não para cada um, até não sobrar mais ninguém. Então Samuel pergunta, acabaram-se os seus filhos? E Jessé responde, ainda tem o menor, mas ele está lá no campo. Entende? O próprio pai não acreditava que ele poderia ser rei. Mas Deus disse, ninguém vai se sentar até que ele chegue. Ninguém se move, até que o esquecido entre. Até que o improvável seja chamado. Até que o plano de Deus se revele. E quando Davi entra, Deus fala, é ele. Diante de todos que não acreditavam, Davi é ungido, ali, no meio de quem nunca viu valor nele. E sabe o que é mais louco? Depois da unção, ele volta para o campo. Deus diz que ele é rei, e ele volta a cuidar de ovelhas. Porque antes da promessa vem o processo. Deus te unge no secreto, para depois te revelar no tempo certo. E enquanto ele volta para o anonimato, para o desprezo, para a rotina, Deus está preparando o trono. Porque o lugar que parece o fim é só o começo do teu reinado. E então surge o gigante, Golias, um monstro de quase 3 metros, desafiando todo um exército. Ninguém quer lutar, ninguém tem coragem, mas o menino, o improvável, o ignorado, se levanta e diz, eu vou. Ele não tinha armadura, não tinha apoio, não tinha experiência militar. Mas tinha algo que ninguém via, convicção. Davi olha para o gigante e diz, você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é fé, isso é identidade, isso é saber quem te escolheu, com uma pedra, uma só. Ele derruba o gigante que paralisava uma nação inteira. E sabe o que é mais forte? Davi correu. Ele não se escondeu, ele não hesitou, ele correu na direção do problema. Porque quando você sabe quem está contigo, você não recua, você avança. Ele derruba Golias e pega a espada do próprio inimigo e corta a cabeça dele. Aquilo que seria a tua derrota vai ser a tua arma de vitória. Aquilo que foi levantado para te matar vai te impulsionar para viver o que Deus preparou. Quando Deus decide te exaltar, Ele usa até o que era contra você para te favorecer. E ali, naquele campo, um menino sem nome, sem título, sem fama, entra na história como o maior rei de Israel. Mas antes do trono, teve rejeição, teve desprezo, teve silêncio, teve espera e teve fé. Essa história não é só sobre Davi. Ela é sobre você, porque você também carrega uma unção que ninguém viu ainda. Você também já foi desacreditado, ignorado, diminuído.
Mas o céu não se esqueceu de você. Deus viu cada lágrima que você chorou sozinho, cada vez que você engoliu o choro para não desabar, cada vez que você ficou em pé quando tudo em você queria deitar e desistir. O teu chamado ainda está de pé, a tua promessa ainda está viva e o teu tempo está chegando. Não importa quantos irmãos passaram na tua frente, não importa quantas portas se fecharam, Deus não se esquece de quem Ele chamou e Ele está te dizendo hoje: eu te escolhi. Você não está atrasado, você está sendo preparado. O campo não é punição, é treinamento. A espera não é rejeição, é proteção. Porque quando for a tua hora, ninguém vai impedir. E todos que duvidaram vão ver. Deus vai usar tua história para levantar outros. Vai usar tua dor para curar outros. Vai usar tua jornada para provar que ainda há escolhidos entre os improváveis. Você não é comum, você é escolhido. Você não é o esquecido, você é o plano. Você não é o último, você é o certo. E quando você menos esperar, Deus vai te chamar pelo nome. E tudo vai fazer sentido.